Que honra e que alegria estar aqui com você. E mais um Filosofé, Papo Cabeça com Café, um programa criado para trazer conteúdos profundos de expansão e consciência. Eu sou Karine Suzana, terapeuta, palestrante e escritora. E no nosso encontro de hoje vamos conversar sobre um tema essencial para os nossos tempos: práticas espirituais para uma vida com saúde integral. Espiritualidade no dia a dia não é distante ou separado da vida real. Espiritualidade é presença, é estar inteiro no momento presente, é escolher pensamentos mais conscientes, é cuidar da forma como você se trata internamente e é honrar a sua própria história. Quando falamos em saúde integral, falamos de um cuidado que envolve corpo, mente, emoções e espírito. E a boa notícia é que algumas práticas simples podem transformar profundamente a forma como você vive e sente a sua saúde. A primeira delas é criar momentos diários de silêncio e conexão interior. Esses momentos ajudam você a desacelerar, a sair do automático, a se reconectar com o aqui e agora. Outra prática muito poderosa é a gratidão consciente. Quando você agradece com mais profundidade da sua alma, você se conecta com a abundância em todas as áreas da sua vida. A gratidão muda o foco da escassez para a presença e para o reconhecimento do que já existe. Também é fundamental desenvolver a escuta do corpo e das emoções. O corpo fala o tempo todo, as emoções sinalizam necessidades internas. Escutar é um ato de amor e respeito consigo mesmo. O autocuidado, quando vivido com consciência, não é egoísmo, é responsabilidade emocional e precisa ser feito sem culpa. Cuidar de si não é criar base para cuidar do outro e da própria vida. O autocuidado, quando vivido com consciência, não é egoísmo, é responsabilidade emocional e precisa ser feito sem culpa. Cuidar de si é criar base para cuidar do outro e da própria vida. Outro ponto essencial é o alinhamento entre você, como você se sente, o que você pensa e o que você faz. Quando existe coerência interna, o corpo responde. A energia flui melhor, a mente desacelera e o coração encontra paz. Quando você se reconecta com a sua essência, tudo começa a se organizar por dentro. A saúde integral não surge de um único ato, mas de escolhas conscientes, feitas todos os dias. Por isso é importante lembrar: a saúde integral não é um destino, é um caminho de consciência diária. Que a nossa conversa de hoje desperte em você o desejo de se cuidar por inteiro, de olhar para si com mais gentileza, presença e verdade. Espiritualidade é lembrar quem você é. Saúde integral é viver com coerência com esta verdade. E esta foi a nossa conversa maravilhosa de hoje, aqui neste programa incrível, Filosofé, Papo Cabeça com Café. E eu me sinto profundamente honrada e feliz por estar aqui com você. Deixo um convite especial. Inscreva-se no canal, compartilhe o Filosofé, Papo Cabeça com Café com mais pessoas. Todas as quintas-feiras trazemos conteúdos de expansão de consciência e cuidado para a alma. Nos vemos na próxima quinta-feira e até lá, cuide de você.
Olá, olá, olá! Eu sou Adriana Silveira. Eu sou terapeuta, palestrante, facilitadora de formações e terapias integrativas. E estou hoje aqui com muita honra do programa Filosofé Papo Cabeça com Café, Universo Feminino, falando sobre dimensões da nova Terra 5D. E hoje o assunto que tem em expansão é realidades paralelas, vibração, frequência e energia, cujo esse é o caminho do despertar. Estarei trocando aqui com você. Hoje eu quero levar você a um tema que parece muito avançado, mas que quando a gente entende, muita gente que vive em realidades paralelas, acopla, estabiliza, entende esse processo e como isso conecta com a espiritualidade, escolhas de saúde, escolhas de relacionamento, tudo isso está muito conectado. Então, tem gente que vive como se a vida fosse uma linha só. Nasce, sofre, se acostuma, repete e pronto. Mas a espiritualidade sempre falou algo diferente. Você não é só o que aconteceu com você, você é também o que você escolhe sustentar a partir disso. E aqui está a ideia principal de realidades paralelas. Não é só fugir da realidade, é sobre entender que existem versões possíveis da sua vida e que você está sempre escolhendo qual é a versão que vai te fortalecer, qual é a versão que você vai perceber e vai entender isso. A vida não muda porque a gente quer que ela muda quando a gente entende sobre frequência, vibração e energia. E aí eu te pergunto, você sabe o que é realidades paralelas? Quando eu falo de realidades paralelas, eu penso assim: existem múltiplas rotas disponíveis a partir de um ponto, como se a vida tivesse vários trilhos. Você não vê todos os trilhos, mas você sente quando muda de trilho, quando muda de vagão e quando muda de trem. E como você vê isso? Como que você entende? Não é mágica, é um estado interno, mais escolha, mais repetição. Na prática, a realidade paralela é uma vida onde você continua repetindo os mesmos padrões. Só que quando você muda a frequência, você muda a energia, você muda a vibração, você muda, muitas vezes de trem, mas muitas vezes, né, de vagão. E é isso que eu quero estar trazendo para você. Às vezes a diferença entre uma conversa que você evita e um limite que você nunca colocou, um perdão que você adia, um não que você não tem coragem, faz você pegar um trilho diferente, né? Agora, quando a gente fala da nova Terra 5D, 5D, gente, não é um lugar no mapa, é um nível de consciência. Em 3D, a pessoa vive assim: reação, medo, culpa, repetição, sobrevivência. A vida está contra mim. No 5D, a pessoa vive com presença, responsabilidade, discernimento, coerência, energia, cuidado, autocuidado. Eu escolho o meu caminho. E quando exatamente você está olhando para essas realidades, quando você está na 3D, você está repetindo. Quando você está na 5D, você está escolhendo. Você é o comandante da tua vida. Você está ali no comando da tua realidade. Então, quando você diz, eu quero mudar de realidade, eu traduzo desse jeito. Eu quero mudar o meu padrão de vibração, melhorar as minhas decisões, e aí eu mudo o meu tipo de energia. Muita gente acha que vibração alta é estar feliz o tempo todo. Vibração alta é coerência interna, gente. É quando você para de mentir para si mesmo, porque olha só, você pode sorrir e estar com a vibração baixa, você pode estar séria e estar com a vibração alta. Entende que não é a tua expressão que vai mudar, é estado interno. Vibração não é teatro, é verdade. Existem três pontos que derrubam a vibração.
e seguram a pessoa numa mesma realidade, ou seja, o autoabandono. Você deixa de ser você, você não se cuida, o ressentimento alimentado, ou seja, reviver aquilo que aconteceu e buscar sempre estar preso no passado. Ambientes e relações que te drenam, gente. Quantas pessoas estão ali tirando a tua força, tirando a tua energia, e você ainda está escolhendo ficar conectado com essas pessoas. Entenda bem que realidade, cada cada realidade, cada vibração, cada minuto, você muda de realidade bilhões de vezes. Por quê? Porque você muda de frequência. Daqui a pouco você está numa situação, daqui a pouco você conecta com outra coisa, daqui a pouco você conecta com outra coisa. Tanto que num dia você pode viver várias realidades. Pode de manhã viver uma realidade boa, à tarde viver uma realidade ruim, à noite viver uma realidade boa. Por quê? Porque a tua frequência vai mudando e você vai se conectando. Imagine que você está andando numa estrada. E aí essa estrada, ela tem muitas vias. Só que aí o que que eu faço? Eu vou andando, eu escolho, eu vou para cá. E aí você vai andando, andando, andando. Só que daqui a pouco você diz, cara, eu tô perdido. Só que aí você vê assim, cara, eu acho que agora, essa via aqui vai dar para lá. E você pega um atalho. E aí, daqui a pouco pode dar bom, mas também pode dar ruim. Entende que quando a gente está percebendo as realidades, elas como se fossem ruas, são escolhas. E cada escolha tem uma consequência, boa ou ruim. Então é isso que a gente precisa entender. Quando a gente começa a trabalhar esses sinais de transição, ou seja, como que eu sei, Adriana, se eu estou numa realidade que eu estou caminhando ou que está me bloqueando para ir para uma realidade boa? Mais uma vez, vibração, frequência, energia. Como que está a tua vibração? Como que eu sei, Adriana, como é que está a minha vibração? Olho externo. Que as coisas estão acontecendo tudo numa boa? Ou como eu estou reagindo às coisas desafiadoras que estão acontecendo? Gente, somos seres humanos. O tempo todo os desafios vão acontecendo, porque isso é a vida de ser humano. E aí o que que acontece? Você deixa de acreditar. Está tudo fluindo. Aí acontece um desafio, aí você baixa a energia, você não acredita mais em nada. Entende? Então, quando você cai nesse lugar, você drena a tua energia, você se desvia do caminho correto. Quando você, mesmo estando passando por desafios fortes, você diz: eu confio, eu tenho fé. Adriana, isso não é fácil, mas não é isso para quem? Para os fortes, isso é só para os fortes, não é para os fracos. Quando a gente se conecta no sentido, e gente, quando eu falo fraco, não é quer dizer que você seja fraco. Você nesse momento está fraco. Por quê? Porque a vida foi te dando porrada, foi te dando um monte de bordoada e você não está agora nesse momento de uma forma mais forte. Mas se você está fraco, tá tudo certo. Senta na escada. Eu sempre digo isso para minhas alunas: senta na escada. Se você está preocupado, se você não está conseguindo, se você está se sentindo drenado, senta na escada. Senta e descansa, tá? Autocuidado e descanso. E como você tem os sinais que você está mudando a sua linha do tempo? Existem alguns sinais, tá? Você começa a perder o gosto por coisas antigas, tá? Conversas vazias, drama, confusão, gente que julga, gente que suga. Você fica mais sensível aos ambientes, tá? Isso é uma transição entre as linhas do tempo. Lugares que antes você aguentava, mas agora te cansa, você não consegue ir lá mais. Você é testado, gente, o tempo todo. A vida coloca situações parecidas com o passado para ver se você volta ao padrão antigo ou se sustenta o novo. Não pensa, gente, que a gente não é testado todo tempo. A vida é como um grande game. O tempo todo eu sou testada para ver se eu caio naquele lugar. Entende? As sincronicidades, né? As sincronicidades, gente, não são milagres. Sincronicidades, elas são um sinal de Deus que você está no caminho certo. Quando você começa a ver horas iguais, quando você começa a ver números e os mesmos números e as mesmas placas e as mesmas coisas, isso é o universo, o Criador dizendo: caminha, caminha que você está indo pelo caminho certo. Então, tem muitas pessoas que se perguntam: Adriana,
Toda hora eu vejo horas iguais. Você está caminhando para o caminho certo, para a realidade correta. Continua. Parou de ver horas iguais? Se questiona. Para aí, será que eu tô saí da rota? Se questiona. Universo, aí pergunta. Universo, eu tô no caminho certo? Se sim, me mostra um sinal. Vai aparecer uma sincronicidade. Se não, também me mostra para onde eu tenho que ir. Isso é muito importante, gente. As sincronicidades, ela vai alimentando você, ela vai abrindo portas, ela vai mostrando o caminho certo, né? E a mudança de realidade, gente, não é uma sensação mística, é um novo conjunto de escolhas, gente, é uma sustentação, é uma energia que vai ajudar você a ser melhor, né? Então, como você vai fazer? Eu tenho uma técnica que eu gosto muito para ajudar você a conectar com a tua nova linha do tempo. Então, existem duas frases, tá? Que eu uso no meu dia a dia e, gente, eu já tive milagres. Milagres assim incríveis, tá? Hoje mesmo, no apartamento que eu moro, gente, eu comecei, tá? No dia mês passado foi pedido meu apartamento, um apartamento que eu amava morar. E eu fiquei muito, muito assim, muito triste na época, no dia que me pediram. Só que naquele mesmo dia, eu senti que uma linha do tempo estava se abrindo para mim. Que foi oferecido para mim um outro apartamento, que eu não sabia qual era o valor, mas eu já conheci né, o prédio, eu sabia que era um edifício muito bom. E quando alguém me ofereceu, eu digo, eu escolho. E naquela noite eu fui dormir e eu disse, anota aí, eu escolho acordar na minha melhor linha do tempo, onde eu já estou morando, no Manhattan, que é o edifício que eu moro hoje. Quando eu acordei no outro dia, eu disse, agora eu estou acordada na minha melhor linha do tempo, onde eu já moro, no Manhattan. Gente, do dia 16, tá? Que foi o dia que eu soube. No dia 5 de fevereiro, eu me mudei para o Manhattan, tá? Então, demorou mais ou menos dia 16, 26, mais ou menos uns 20 dias aí, até eu ir ver o apartamento, negociar e dar tudo certo. Então, por que que eu tô dizendo para vocês, gente? Ah, Adriana, mas tu pode morar no Manhattan? Sim, eu posso morar no Manhattan. Mas eu fiz uma escolha, gente. É essa escolha que eu fiz que eu quero que vocês comecem a fazer. Porque naquele momento eu não entendi ainda o quanto era importante estar aqui, o quanto era importante mudar essa realidade para mim. Quando eu comecei a fazer isso, você pode falar assim, ó, eu escolho acordar na minha melhor linha do tempo, onde eu já estou, eu faturo 1 milhão por mês, e eu estou num relacionamento amoroso, eu tenho a minha casa própria, assim, assim, assim. Gente, a tua melhor linha do tempo é você quem decide. E quando você acorda, você repete a mesma coisa, mas você diz, agora eu já estou acordado na minha melhor linha do tempo. Por quê? Porque quando você faz isso repetidamente, eu fiz isso durante 20 dias e eu tô aqui agora, na minha melhor linha do tempo. E claro que não para por aí, gente. Eu já fiz isso algumas vezes e deu sempre certo. Então, faça isso e depois me conta, tá? Então, primeiro, a técnica é muito simples. Quando você for dormir, respira, faz a tua oração e diz: eu escolho acordar na minha melhor linha do tempo. E aí você respira fundo, fala o que que é a tua melhor linha do tempo. Não se preocupa, pode falar, descreve. Ai, eu estar morando numa casa assim assim, com o meu marido assim assim, como você quer, descreve. O universo gosta de informação. A espiritualidade gosta de informação, para que ela possa te trazer o melhor. Gente, o apartamento que eu moro hoje, gente, tem até banheira. Uma coisa que eu sempre sonhei na minha vida é ter uma banheira. Sabe? No último apartamento ali, eu ainda brincava assim, nossa, esse apartamento é perfeito, só não tem uma banheira. Que era uma coisa que eu desejava muito. Só que esse não tem só uma banheira, tem uma piscina aquecida no condomínio, gente. Vocês têm noção disso? Que eu tenho uma piscina aquecida 24 horas por dia. Então, eu tô falando isso, gente, com toda a honra, para dizer para vocês o quanto, quando a gente faz essa técnica, dá certo. Então, façam para mudar e depois vocês me contem, porque eu tenho certeza que o que eu estou dizendo aqui, tá, vai mudar a tua vida. Vai mudar a tua vida e vai ajudar você
vai ajudar você a ter uma realidade melhor. Então, quando você for dormir, diz: eu escolho acordar na minha linha do tempo. E aí você fala qual é a tua melhor linha do tempo. Quando você acordar, você diz: agora eu tô acordado na minha melhor linha do tempo. E qual é a tua melhor linha do tempo, tá? Então, a nova Terra 5D, gente, é isso. Pessoas mais conscientes, mais responsáveis pelo próprio campo, menos reféns do passado. As realidades para elas, no fim, são caminhos disponíveis, mas você entra naquele lugar que você sustenta a tua energia com uma decisão, com uma escolha, tá? E se esse conteúdo fez sentido para você, eu quero te pedir, gente, se inscreve aí no canal, dá um like, porque isso muda tudo, tá? Divulga aí para os teus conhecidos o programa, leva isso, leva essas informações para quem for, tá? E eu me despeço por aqui e já te aviso, na próxima semana tem mais. Aí, um beijo, coração. Olá, mulher! Bem-vinda ao nosso novo episódio do Filosofé Papo Cabeça com Café. Eu sou Ana Cavalcante e esse é o Simplesmente Voz, o programa que traz para você, mulher da nova era, uma nova maneira de ser, ideias de como se libertar da negatividade, da ansiedade, do medo e entrar numa nova vibração muito mais positiva, altruísta e realista. Sim, porque a realidade não é o que você vê fora de você, mas é o que está dentro. Nós aqui no Filosofé Papo Cabeça com Café trazemos várias ideias para que você possa compreender como entrar, como ver o teu coração, como sentir as melhores vibrações que você tem dentro de você e você pode então se curar. E curada, você pode libertar também outras pessoas. Sim, você pode ajudar outras pessoas, ajudar a viverem com menos tensão dessa vida atual. Essas pessoas que vivem na correria, na ansiedade, pensamentos que não param. Tudo isso a gente pode aprender a como viver melhor. Aqui no Simplesmente Voz, você aprende a usar a tua voz, tanto a voz órgão do corpo humano, a laringe, como a voz das tuas ideias, da tua verdadeira razão de estar no mundo. Antes de iniciar os exercícios de hoje, eu gostaria de te convidar a fazer parte da família da Casa do Abraço Maria Madalena, dirigida por Sandra Luz e Vânia Sanches, que traz para você várias terapeutas maravilhosas, cada uma com um conhecimento incrível, impressionante da vida, com esse amor abrindo em seus corações, elas dão o melhor delas para cada uma que entra em contato. Então é uma oportunidade para que você, mulher, tenha acesso e queira se curar, que queira compreender mais sobre a tua vida. Lá você também encontra estudos sobre o Evangelho de Maria Madalena. Hoje nós compreendemos que entre os apóstolos de Jesus se encontravam várias mulheres. Entre essas mulheres estava Maria Madalena, que contribuiu muito para a divulgação dos ensinamentos de Jesus. Essa mulher, sem dúvida maravilhosa, nos deixou um evangelho, esse evangelho que você vai descobrir na Casa do Abraço Maria Madalena, muito bem estudado por Sandra Luz. Venha fazer parte dessa família e estudar com a gente, você vai adorar compreender que nós mulheres temos voz e fazer ouvir essa voz se faz mais do que urgente para curar a mulher atual. Então, hoje eu vou trazer para você uma compreensão maior de como você entra no teu coração. Existem muitas técnicas. A técnica mais conhecida, a mais popular, é a meditação. Embora seja muito popular, as pessoas não compreendem direito o que é meditação. Como meditar em casa, sem precisar sair de casa. Claro que em casa é mais difícil.
Se no começo você for para uma sala, um lugar qualquer, onde várias pessoas meditam juntas, isso vai te dar um pouco mais de coragem, de vontade. Mas se você não conseguir, você pode fazer sozinha também em casa. Então, o mais importante da meditação é compreender que você não precisa ser budista para meditar. Você não precisa frequentar o hinduísmo para meditar. Nós temos que compreender que na nossa sociedade, cada religião, cada doutrina trouxe para si um conhecimento que faz parte da vida, que faz parte das leis universais. Um desses conhecimentos é a meditação. Então, quando você fala, eu medito, as pessoas perguntam, você é budista? Não, não precisa ser budista para meditar. Só que o budismo se apropriou dessa lei da meditação, desse ensinamento maravilhoso da meditação. Então, o que acontece? Como essas pessoas eles falam mais sobre essa técnica, eles acham que que isso faz parte do budismo e não do mundo normal. Faz parte do mundo normal. Ninguém é proprietário de nenhuma sabedoria que faz você crescer. Nenhuma religião, nenhuma doutrina é proprietária dos conhecimentos maravilhosos de Jesus, por exemplo, que nos deixou que uma das leis naturais é que devemos nos amar uns aos outros, amar ao próximo como a nós mesmos. E nós ainda não conseguimos fazer isso, mas estamos tentando, estamos evoluindo. Esse conhecimento foi apropriado por religiões cristãs e, no entanto, isso não faz parte de religiões cristãs, isso faz parte de um conhecimento que Jesus nos deixou com todo amor e carinho. Então, compreender essas sutilezas nos libertam, nos liberam. Não estou aqui querendo falar mal ou deixar pensamentos de outras religiões ou doutrinas. Pelo contrário, eu gosto muito de todas elas e acho que todas deixaram muitos ensinamentos muito bons. Então, se você frequenta uma religião ou outra, frequente a tua religião, tenha muito respeito pelas outras também, mas saiba que a meditação é livre. Você pode meditar sem precisar seguir nenhuma doutrina específica. Então, você pode sentar em casa, se você tiver filhos, se você tiver barulho em casa, o melhor depois que as crianças forem dormir, você se colocar em silêncio e tentar fazer pelo menos 15 minutinhos de meditação. O que é meditação? Primeiro você acalma o teu interior pela respiração diafragmática, que nós já trabalhamos em outros episódios. É só você ir lá no YouTube e você vai encontrar os primeiros episódios do Simplesmente Voz dentro do programa Filosofé, Papo Cabeça com Café. Então, você coloca a mão no peito para ficar mais fácil, né? E aí você inspira sem levantar o peito, né? Você inspira sentindo que as tuas costelas se abrem. E aí, quando as costelas se abrem, você lança a expiração pelo baixo ventre. Você lança a expiração pelo baixo ventre. Entende? Então você inspira e você expira pela boca. Inspira e expira. Nós vamos fazer 5 vezes. Inspira mais uma vez pelo nariz e expira pela boca, sem levantar o peito. Inspira e expira. A última vez, a gente inspira e agora nós vamos expirar. E já nos sentindo um pouco mais calmas, é melhor estar com os olhos fechados. Você pode se sentar numa cadeira ou você pode se sentar numa postura de
Yoga, se você tiver o hábito de fazer yoga, você pode se sentar numa postura de yoga ou simplesmente ficar. O ideal é ficar com a coluna reta. Então, nesse sentido, você vai observar o centro do peito. Não é o coração, fica no nosso lado esquerdo, um pouquinho, né? Eu não estou falando desse coração material, esse coração que bombeia o sangue, né? Não, eu estou falando do chakra cardíaco. O chakra cardíaco, que fica aqui no centro, é o que nos importa nesse momento para a nossa meditação. Enquanto a gente continua inspirando conscientemente e expirando pela boca, você vai observar o chakra cardíaco. Nesse pequeno momento de observação do chakra cardíaco, você vai compreender que o teu cérebro parou de pensar por um segundinho. Você ficou em silêncio, o teu cérebro se acalmou para que você prestasse atenção no chakra cardíaco. Sem a prática, os pensamentos voltam muito rápido. Com a prática, nós compreendemos que nós podemos ficar muito mais tempo observando esse chakra cardíaco. E o cérebro fica em silêncio. É aí que começa a grande descoberta, a descoberta da palavra que vem do coração. Mas como nós estamos habituadas a pensar muito, não é da noite para o dia que isso vai acontecer. Você precisa ter paciência com você mesma. Você precisa praticar. É como um músculo que vai se habituando a um exercício. Cada dia você pratica um pouquinho mais, até você conseguir ficar 1 hora observando o teu coração. E a um certo momento, você começa a ter intuições muito lindas. Todas as intuições que você tem quando você medita são certas. Mas você tem que aprender a não confundir a tua intuição com o teu pensamento. Isso é o mais difícil. Então é só com a prática que você vai compreendendo que, prestando atenção na tua respiração, prestando atenção no teu chakra cardíaco, o teu pensamento se acalma. Você olha para ali, sem pressa, sem ficar, ai meu Deus, amanhã eu tenho que acordar cedo. Sabe por quê? Porque quando a gente medita, a gente fica muito mais forte. Então a gente dorme menos. Mas no começo, não. Você precisa dormir o tempo necessário que você está acostumada a dormir. Outra coisa interessante é que a meditação e os exercícios de respiração juntos vão te trazer a um sono reparador, muito mais profundo. E você vai acordar na hora que você tiver que acordar, relaxada, descansada e pronta para um novo dia, tá? Pratique a meditação todos os dias, um pouquinho. Se você ficar 1 minutinho em silêncio, observa. Entra aos pouquinhos naquele silêncio, olha ele, entra dentro do silêncio e sente a tranquilidade do silêncio. Com o tempo você vai se habituando a falar com você mesma. Respostas começam a vir e você vive muito mais feliz. Aos pouquinhos a gente vai
se curando. Querida, eu desejo a você uma ótima meditação hoje à noite, hein? Medite, aproveite, aprenda, sinta a tranquilidade dentro de você. Eu te aguardo no nosso próximo Filosofé Papo Cabeça com Café, dentro do quadro Simplesmente Voz. Tchau! Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Filosofé, Papo Cabeça com Café. Eu sou Vanessa Gonçalves, psicóloga clínica, analista haitiana, e venho hoje no quadro Prosas da Psicologia, que vai falar com vocês sobre nossa saúde emocional, sobre como a gente se sente no dia a dia, sobre os nossos aspectos da nossa dinâmica emocional, física, espiritual e energética. A gente hoje vai falar sobre o tema de fevereiro, que é saúde integral e espiritualidade. Vem comigo para a gente refletir um pouquinho. No dia de hoje a gente quer falar um pouco sobre a saúde social. Essa saúde nossa que é aquela que denuncia muitas das vezes algo na sociedade que não vai bem, algo no nosso aspecto interno que não encaixa bem com aspectos sociais adoecedores ou destrutivos, e que nós precisamos ter essa reflexão, essa percepção, né? Tem aquela frase, né, de que a gente não é todo mundo, né? É exatamente sobre isso, né? Então nem tudo que vem do espaço social, do âmbito social, a gente precisa absorver como se fosse uma esponja e simplesmente reproduzir. A gente precisa estar o tempo inteiro atentos e perceptivos daquilo que de fato encaixa com a gente, faz parte de quem somos e da nossa essência. Daí a nossa importância de questionar. Eu hoje trouxe uma poesia para vocês que eu fiz agora no período de carnaval, que se chama Festejo Astral. Eu vou ler ela com vocês para que a gente possa refletir um pouco sobre o que significa esse movimento cultural que é o carnaval. Festejo Astral. É hora do carnaval. A carne tem o aval para o prazer total, alegria feroz, liberal. Perrou, paixão, sem moral, fantasia, gente e tal, loucura lúcida, surreal. Não há algum ideal, nem tampouco igual, só o homem natural. Se da terra o sal, é bem comum, geral. Ao desnudar o imoral, vamos desvendar o social? Questionar o textual para refletir no final, ressurgindo o oral, diminuir o mental, pois usar máscara, normal, mas o corpo dói real. Surdez cultural, ego, nobreza letal. Sabe, ainda que caia mal, cantiga, magia, sinal, todo humano ser é animal, profunda memória ancestral. Essa poesia escrevi no carnaval, esse período que é bem comum para nós como algo de festejo, algo de esse fenômeno onde as pessoas saem para as ruas no sentido de alegria e de manifestar algo. Faz parte, né, da nossa cultura esse movimento do carnaval, mas talvez as pessoas não se questionem um pouco sobre como que é isso, né? Na nossa saúde emocional, na nossa saúde social. É importante a nossa expressão social, é importante que a gente manifeste no mundo aquilo que tem dentro da gente. Eu acho que nós temos muito esse movimento de se desnudar para algo que precisa ser falado ou dito ou expressado de alguma forma. Muitas das vezes isso vai sair de uma maneira mais forte, mais intensa, muitas das vezes de uma maneira mais branda, mais leve. A gente precisa perceber em que contexto a gente pode expressar a nossa emoção, a gente pode expressar a nossa saúde, o nosso movimento. Então o nosso corpo, quando a gente fala de prazer, a gente está atento ao que esse corpo precisa e deve manifestar. A gente não pode ficar o tempo inteiro com máscaras e sucumbindo diante da nossa angústia ou do nosso desejo
de algo que a gente precisa e pode expressar. Esse movimento interno nosso de colocar aquilo, pontuar aquilo que é importante, é um movimento que a gente pode se questionar e a gente pode fazer no nosso dia a dia, dependendo da forma como a gente vai fazer, do contexto e das pessoas com as quais a gente vai se posicionar, né? É claro que tem contextos sociais onde a gente tem um pouco mais dessa liberdade, em algumas comunidades específicas, onde a gente se sente mais acolhido, onde a gente se sente mais tolhido, né? Isso vai depender muito do local onde a gente quer manifestar isso, né? Por exemplo, um adolescente que está na escola, que quer dizer, que quer expressar a que veio no mundo, e às vezes ele tem essa necessidade, né, de colocar a identidade dele. Se ele estiver num contexto mais acolhedor, mais sensível, mais perceptivo, muitas das vezes esse meio abraça ele, esse social abraça para que ele possa expressar o ser dele, a essência dele. Mas muitas das vezes, dependendo do contexto, de um grupo social onde esteja inserido, às vezes isso vai acontecer de uma maneira um tanto quanto complicada e bem diferente disso, né? Então, dependendo do nosso contexto social, a gente pode ter muito mais moralismo, preconceito e dificuldade em ser quem somos como essência. Isso, independente, né, desse contexto, a gente precisa se manter, digamos assim, firmes e buscando ajuda, buscando contextos onde a gente possa ser quem a gente é, para que a gente possa continuar manifestando nosso ser no mundo. Muitas das vezes o social ele vai estar em contradição com a nossa essência, com o ser que somos. Então, às vezes as pessoas se escondem, né? Não falam muito como elas são, não expressam tanto a natureza delas ou a liberdade real, emocional, sexual, enfim. Isso precisa ser expressado de alguma forma, não necessariamente causando alguma manifestação maior, mas às vezes no delicado, no simples, no leve. A gente não pode se fechar para quem nós somos no mundo e que isso impeça a nossa potência, a nossa força, o nosso desejo do nosso ser, né? De sermos quem somos, de expressar como somos, porque isso impediria a nossa verdade. Nós precisamos nos manifestar com liberdade, com força, com desejo, né? Esse período agora de carnaval, a gente teve algumas homenagens a Rita Lee, em Mato Grosso, que são seres muito mutantes, são seres camaleônicos, né? Como se foi falado. E eu acho que isso mostra um pouco pra gente a nossa necessidade de ser apenas quem somos, simplesmente. Acho que o problema, quando a gente não pode expressar isso, é que isso vai deixando a gente mais bloqueado, mais entristecidos, menos nós mesmos. Então, o nosso ser, a nossa potência está em podermos ser. Às vezes o ambiente não vai ser propício a isso, não vai te incentivar a isso, não vai deixar que a gente expresse isso naturalmente. Mas mesmo assim a gente precisa continuar fazendo algum movimento para que em algum momento se torne mais natural. Então, nem sempre as coisas vão ser tão simples ou tão fáceis, mas a gente fazer o movimento, se posicionar, dar limites, vai fazer com que em algum momento as situações melhorem ou que a gente vá fazendo essa manifestação no pequeno, sabe? Em pequenos movimentos, em pequenos grupos, para que a vida vá se expandindo e o planeta vá melhorando, vá se curando, como o planeta como um ser também, certo? Então, esse é o nosso recado de hoje. Vamos continuar fazendo essas reflexões e esses encontros têm sido muito potentes para que a gente possa expressar o nosso ser no mundo, certo? Beijo para vocês, vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.